pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um quadro Book Aberto. Hoje eu estou em São Paulo para entrevistar ele, Caio Sasaki, do Portal do Trader. Ele que é um dos caras que eu mais admiro nesse mercado, é uma das grandes fontes de inspiração, desde que quando eu comecei o mercado, comecei a estudar o mercado por aqui. Então, Caio, é uma honra tê-lo no nosso quadro, no nosso canal. Vamos lá, fiquei até sem graça agora, Lu, com tanto elogio assim. Obrigado, e eu também acompanho bastante o Market Mais, acompanho bastante o trabalho de vocês de perto, gosto muito e recomendo para geral, né, dentro do Portal do Trader, no dia a dia eu sempre comento bastante com o pessoal. E Caio, conta um pouquinho pra gente começar, como que você conheceu o mercado financeiro? Eu tive um primo que ele era operador de pregão, ele foi morar um tempo na casa dos meus pais, isso durante a minha adolescência, uns 13, 14 anos. Então, de certa forma, eu acabei tendo um contato através dos olhos dele, né, que estava dentro da Bolsa de Valores, enfrentando aquela gritaria no dia a dia. E, para mim, moleque, jovem, era muito legal a vida que ele tinha, né? Ele tinha um carro legal, na época era um Escort. Mas era um carro legal nessa época, década de 90, que fique bem claro. Então, eu desde aquela época eu comecei a criar algum interesse. Me parecia um trabalho legal, um lugar legal para quando eu crescesse eu começar a minha vida de adulto. Mas e quando que você começou a operar? Daí até a minha primeira operação foram acho uns 10 anos quase de diferença. Vai. Você fez faculdade de física, né? Sim. No meio disso, eu precisava escolher uma faculdade, né? Eu estava lá tocando a minha vida e física me parecia ser algo que traria ferramentas boas para eu atuar no mercado financeiro. Você foi fazer faculdade de física já pensando no mercado financeiro? Sim, porque existe uma pós-graduação em física chamada econofísica, onde você usa estudos de fenômenos não lineares, o que é comum na física, na economia, precisamente no mercado financeiro, que é um grande fenômeno não linear. Tem muita aleatoriedade, teoria de causa, enfim. Mecânica quântica se utiliza bastante em estudos de modelos, e ali para mim me parecia algo interessante, algo plausível. E de quebra, física não era um dos vestibulares mais difíceis para se passar. Bom, que na época era bom. E aí quando você começou a operar, então? Depois que eu me graduei em 2005, nisso eu já comecei a fazer uma série de cursos, então comecei a operar no primeiro semestre de 2006. E no mercado gringo, né? Eu entrei numa mesa proprietária na época, essa mesa se chamava Swift Trade, era a maior mesa, provavelmente a maior mesa proprietária que já existiu no mundo, e era uma empresa de origem canadense, porém que atuava no mercado norte-americano. Então eu comecei atuando na Nasdaq, operando diversos papéis que até são famosos hoje em dia, né? Apple, a própria Nasdaq, tinha o papel Nasdaq lá, que operava bastante. E um ano depois, além de Nasdaq, eu comecei a operar a Bolsa de Nova York também. E eu fui convidado para fazer a entrevista nessa mesa proprietária que abriu uma filial em São Paulo. Na época eu já fazia mestrado em econofísica, que estava seguindo o meu plano. Estava seguindo o plano. Quando eu passei no processo, o cara falou, olha, você vai ter que se dedicar nisso daqui. Aí foi quando eu larguei tudo. Você largou o mestrado no meio? Eu larguei o mestrado e eu larguei eu trabalhava no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, no IPT. Larguei o emprego, larguei o mestrado e falei, não, agora eu estava fazendo isso tudo para poder um dia trabalhar no mercado. Eu falei, agora chegou a hora, né? Agora chegou a minha finalidade. Então vamos embora. Então, assim, o mestrado ele tinha uma finalidade acadêmica, era só para enfeitar meu currículo e de repente eu percebi que eu não precisava daquilo. Não precisava dele. E aí eu cortei tudo e mergulhei de cabeça. Fiz uma provisão ali de um ano que eu precisaria viver sem necessidade de dinheiro e que eu pudesse me dedicar única e exclusivamente ao mercado e fui. Então assim, antes de você começar na mesa proprietária, você já tinha reservado um capital... 20 mil reais. 20 mil reais para passar o ano do tipo, eu preciso ter essa reserva aqui, esse dinheiro que é para eu realmente fazer essa transição. Sim. Foi um dinheiro que eu fui juntando ao longo da minha graduação, com monitoria, com estágio, com iniciação científica.
dando aula particular, fui juntando dinheiro. Você realmente se preparou para esse momento. Sim. Legal. E quando você começou a operar na mesa proprietária, tá? Quando você começou a operar de fato, você tinha algum objetivo? Você tinha algum plano? Qual que era a intenção naquele momento? Eu tinha, tanto é que foi engraçado. Um dos motivos que me trouxe para dentro da mesa, porque tinha gente disputando vaga que era economista, administrador, e por que o cara ia contratar um físico, né? Foi engraçado. No dia da entrevista ele falou assim, qual o seu objetivo de salário daqui a 1 ano? E aí eu falei, R$10 mil. E R$10 mil eu tô falando de 2005, 2006, era um baita de um salário. E eu era um cara novo para ganhar um salário desses. E depois de um tempo ele me explicou, ele falou, na verdade não tem nada que define o perfil de um trader a partir de uma graduação. Então eu precisava saber qual era o nível de ambição das pessoas, onde as pessoas gostariam de chegar financeiramente. Porque como uma mesa proprietária, eu quero trazer traders que querem fazer muito dinheiro. Então, eu precisava saber. Ele falou, dentre os entrevistados, você foi a pessoa que queria chegar mais longe em termos de salário. A galera tava, não, R$2 mil tá bom. A galera que tava só preocupada com o final do mês. E eu fui sincero, onde é que eu queria chegar. Tanto é que em menos de um ano, eu cheguei nessas cifras que eu falei, eu quero chegar lá. Como era em dólar, era relativamente mais fácil bater essa meta. Tava um pouquinho mais fácil, digamos assim. Tipo, $3 mil já batia essa meta. E quando você começou a operar, qual que era o fator que mais pegava? Era a falta de conhecimento? Era questão de emocional, disciplina, ansiedade, euforia? Quando você começou a operar na mesa ali, o que pegou? Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, então, para mim, a parte de disciplina, a parte emocional, a parte disciplina não era difícil dentro do emocional. Agora, tomar muita porrada por muito dia era algo que acabava comigo. Levar muito loss. Exato. Sair muitos dias no negativo. Me fazia questionar se eu estava no lugar certo, se eu não estava perdendo meu tempo. Porque é meio estranho, né? O trader é uma pessoa que trabalha para às vezes chegar no final do dia dele, em vez dele ganhar, ele deu um passo para trás, não um passo para frente do ponto de vista de ganho financeiro. E isso eu me questionava, caramba, será que eu sou o único idiota do mundo que trabalha para perder dinheiro? Por outro lado, né, dentro dessa minha disciplina, o que eu buscava muito? Uma metodologia, um setup perfeito. Demorei, custou para eu entender que não existia. Mas eu achava que tinha um pulo do gato e que eu só não tinha visto ainda. Não tinha encontrado ainda. Então eu era muito preocupado com, quando esses caras vão me ensinar um método? Porque eles não ensinam método na mesa, eles não ensinavam. Eles te davam um método e você tinha uma forma de cumprir que se vira para cumprir. E no fim das contas foi a melhor coisa, porque é um mindset mais importante, ao meu ver, na cabeça de um trader, porque você não faz dinheiro por média móvel, por rompimento de máxima, rompimento de mínima ou por tape reading. Cara, você faz dinheiro do jeito que dá. E às vezes é essa ferramenta que vai te possibilitar, às vezes é outra. Então, desde aquela época eu aprendi a desenvolver um repertório técnico que me trouxesse resultados, de uma forma ou de outra, porque eu não podia esperar o mercado se comportar da forma como eu gostaria. Eu precisava me adaptar o meu comportamento às diferentes formas que o mercado age. Tem dia que vai ter liquidez, tem dia que vai ter volatilidade, tem dia que ele vai estar lateral e eu tinha que saber fazer dinheiro no mercado lateral. Situação, né? Então, mas deixa agora que você falou que a maior dificuldade foi essa questão de lidar com as perdas, então. Eu acredito que isso seja bem comum, não só para quem está começando, mas muitas vezes para quem já está operando aí há mais tempo. Você falou que isso para você no início era difícil. Você passava às vezes 1 dia, 2 dias, enfim, tinha os seus períodos de perdas e era difícil lidar com isso. Ao longo do tempo, como que você foi lidando? O que você foi pensando? O que você foi modificando? Que você acredita que te ajudou, que contribuiu para você lidar com isso? Bom, eu não tinha essa consciência toda de ferramentas mentais. Então, eu hoje, fazendo uma análise em retrospecto, eu acredito que boa parte da minha evolução veio de tanto apanhar e calejar. E eu não tinha um plano B. Eu tinha que dar certo naquilo. Eu tinha largado tudo e eu estava vivendo naquilo e eu estava gastando a minha reserva de capital naquilo. Tudo bem, era uma coisa que eu tinha aceitado.
Mas assim, eu não tinha plano B. Então, eu tava vivendo aquilo ia ser minha vida de uma forma ou de outra, e eu tinha que estar ali. Então, eu apanhava, no dia seguinte eu tinha que acordar bem, de alguma forma, para ligar a máquina e continuar com o mesmo entusiasmo de todos os dias. E chega uma hora que você caleja, eu acho. Você aprende a bater e apanhar. Eu não só apanhava, então, um dia eu batia, outro dia eu apanhava, um dia eu batia, outro dia eu apanhava, e eu tinha uma gestão de risco muito refinada. Fui orientado a não perder muito. Então, assim, durante esse tempo todo eu perdia, mas eu nunca perdi a ponto de morrer no mercado. Você teve algum dia, assim, de descontrole emocional, de ter uma perda muito grande, de fazer aquele dia de burrada no mercado? Depois de muito tempo. Enquanto eu estava um trader em formação, eu era muito disciplinado. Eu cheguei a ter perdas graves, mas muito mais por conta de estar no momento errado, operando com o lote errado. Então era mais uma questão de gestão mal feita, né, de gestão de risco, operando com tamanho que eu não deveria, do que eu me descontrolar e agir por impulsividade. Como eu falei, não é uma característica minha, muito embora eu veja muitas pessoas, mas eu particularmente não tinha esse problema. Eu tinha mais um problema de emocional, minha autoestima afetada e achar que eu não ia conseguir, que de repente, putz, não era pra mim. E nesse sentido que me ajudou muito, eu tive professores muito bons. E eu lembro até hoje que eu estava assim, um passo de bater a meta de contratação da mesa, e um dos gestores, ele teve um dia, não sei, ele teve a percepção de me chamar de canto, segurar no meu ombro, olhar na minha cara e falar assim, cara, você é um dos traders mais disciplinados que eu conheço. Você só precisa de um pouco mais de confiança no que você está fazendo, porque você já tem tudo o que você precisa. E assim, eu estava num momento que eu estava muito desanimado, que eu achava que todo o meu empenho não estava rendendo nada. E é legal, quando ele fez isso, ele de alguma forma ele acionou uma chave para que eu enxergasse algo em mim que eu não estava vendo até então. E naquele mês eu virei a chave assim, eu bati a meta num tempo recorde. Tipo, tinha um mês. Geralmente um trader ele vai fazendo dinheiro dia a dia. Na última semana ele consegue juntar a grana para ele bater a meta daquela mesa, né? E a mesa não existe mais, ela deixou de existir em 2010. Mas era a metodologia deles. E eu bati a meta na segunda semana do mês, do mês de dezembro. Era o que você precisava ouvir naquele momento. Era o que precisava um pouquinho mais da questão da confiança naquele momento, para que você realmente desse o salto para o próximo nível. Para que eu pudesse enxergar que dependia de mim e que eu tinha já as ferramentas que eu precisava, eu só não me sentia seguro, porque aí eu operava com um lote menor, e aí na hora de operar com um lote maior eu continuava operando menor, e aí eu me sentia culpado porque eu não estava operando maior, aí eu aumentava a mão na hora errada, aí na hora que eu aumentava eu perdia, e aí eu falava, putz, eu deveria seguir operando com um lote menor. Você sabe que isso eu acho que é uma sensação que muitas pessoas têm, né, essa questão de eu me esforço, mas eu não tenho resultado. Eu vou lá, eu tento fazer tudo certo, seguir meu plano, vou lá e levo um stop, levo um loss do dia. E aí isso gera às vezes muito desânimo. A pessoa ela tende muito a desanimar porque ela percebe, poxa, eu estou aqui estudando, me dedicando, me esforçando e eu não estou tendo os resultados que eu gostaria. Exatamente. Mas eu acredito que, diferente de muitas profissões em que você se esforça e é recompensado, se esforça, o seu chefe percebe o seu esforço, vai lá e te dá um aumento, te dá uma promoção. O mercado, ele não recompensa no nível proporcional. Não é assim. Você precisa encontrar o seu diferencial, você precisa da eficácia, não simplesmente do esforço, né? Essa é a palavra, assim, porque a gente tem uma ideia muito errada do que é o esforço. A gente vê que era promovido o profissional que ficava até mais tarde depois do horário, porque ele estava se esforçando. Mas eu achei até curioso, porque eu trabalhei um tempo na Mercedes-Benz, e na Alemanha ele falou, cara, se você fica até depois do trabalho... Você é mal visto. Você é mal visto porque você é ineficiente. Significa que você não entrega no tempo que você deveria entregar. E eu uso um outro exemplo, eu falo assim, que o cara eficiente é um cara que, se ele precisar ir daqui até caminhar 1 quilômetro, ele vai em linha reta, ele chega e ele cumpre. O cara que de repente fizer esse caminho no zigue-zague, ele vai ter se esforçado mais. Mas esforço... Esse é um exemplo clássico de que esforço não é igual a eficiência. A eficiência é fazer o máximo com o mínimo de esforço, usando o mínimo de recurso, no mínimo tempo possível e obtendo os melhores resultados.
E não necessariamente fazendo o máximo de esforço possível. Não porque eu não tinha conhecimento disso, mas acho que com o tempo a gente vai calejando. E à medida que eu fui entendendo essas coisas, eu pude provocar melhorias muito significativas em mim. Mas, Sasaki, eu te perguntei se você tinha tido um dia de descontrole emocional, um dia de uma grande perda, e você disse, enquanto eu estava em formação, não. Depois, sim. Quando foi esse depois? Depois eu diria que até hoje eu faço isso. A diferença é que tem uma técnica para isso, né? Às vezes você toma um loss e fala que maldito esse mercado. A diferença é que assim, eu tenho 2 boletas hoje. Eu tenho uma boleta de simulador. E na minha raiva toda eu não tenho dessa de levantar e eu tenho um saco de pancada para eu esmurrar um saco. Não, meu saco de pancada é o simulador. Eu abro a boleta e detono. E uma coisa, eu estava até conversando com a Marta esses dias. Eu faço às vezes isso no mercado real. Só que eu abro uma boleta de mini contrato e abro eu clico umas 3 vezes, mas é com aquele ódio, com aquela... Descontar ali, deixa eu botar pra fora. E a sensação de fazer isso num simulador ou no mercado real é a mesma. Pra você funciona como a mesma, aquela válvula. Inclusive, assim, você terminou de dar aquelas 5 clicadas por impulsividade, você fala, putz, fiz merda. A sensação é a mesma. Então hoje, toda vez que eu sinto que eu vou fazer alguma coisa por impulsividade, eu abro um simulador e eu faço as besteiras todas no simulador. Quanto tempo você ficou operando na mesa? Na mesa eu fiquei até 2008, quase 2009, acho 2008. O que te levou a sair, assim? Eu não estava ganhando dinheiro mais. Chegou uma hora que... Vale fazer um retrospecto, né? Sim. A gente estava começando a crise do subprime, que nos Estados Unidos fez sentido alguns bons meses antes do mercado brasileiro. Então, por conta disso, algumas regras de negociação intradiárias foram modificadas. Então, não podia mais short selling, ou seja, não podia mais entrar em posição vendida, a menos que você tivesse o ativo em mãos. Não podia fazer alguns tipos de negociação intradiárias mesmo. E o comportamento do mercado começou a modificar. Também era uma época de entrada de robôs de alta frequência e o comportamento começou a alterar a leitura no book de ofertas. Eu era um tape reader na época, isso começou a me afetar drasticamente e eu percebi que eu não estava mais ganhando dinheiro. Então, tinha uma oferta muito grande de emprego no mercado brasileiro para gente especializada. Eu tinha um currículo muito bonito, afinal de contas eu vinha do mercado norte-americano, era um cara formado na USP, então eu falei, bom, por que não migrar para o mercado brasileiro e aprender a operar no mercado brasileiro? Tem muita gente vivendo bem disso. E nisso meu primo, que era operador, ele continuava lá. Ele me contava muito case. E ele continuava vivendo bem. Como operador de mesa, e eu falava, não, então por que não ir para o mercado brasileiro ganhando um salário, né, como um funcionário? E aí eu aprendo e um belo dia eu volto a ser trader, não vai ter problema nenhum nisso. Então, e eu não falo, assim, não escondo o jogo, eu falo, galera, eu apanhei, eu parei de ganhar dinheiro como trader e eu virei funcionário porque eu senti que eu precisava melhorar o meu repertório técnico, eu precisava aprender mais para um dia poder voltar a virar trader. Eu não modifiquei minha visão de longo prazo, mas eu entendi que eu precisaria dar, entre aspas, um passo para trás, que não era bem um passo para trás, como eu falei, o salário não era ruim. Era uma dinâmica diferente naquele momento. Sim. E que fazia parte do meu processo de formação até eu retomar as minhas origens. Porque assim, naquele ponto eu já tinha me tocado que era um tesão sentar na frente da máquina e trabalhar de chinelo e poder falar, putz, hoje eu não tô legal, não vou ligar a máquina, hoje eu não vou trabalhar. Então eu já tinha percebido, eu tinha uma impressão prévia disso e quando eu comecei a viver essa vida eu falei, não, é realmente isso que eu quero e é possível. Isso era legal. Você tinha tido já esse sentimento do tipo, é possível. Você chegou a ganhar uma boa grana operando na mesa? Cheguei. Então você já tinha tido o gostinho, digamos assim, que as pessoas falam. Você já sabia das possibilidades. Eu entrei em junho. Quando foi janeiro... Você já tinha batido a meta, julho, agosto, né? setembro, outubro, novembro, dezembro eu bati a meta, 6 meses depois, que eram $3.000 de meta. Não, eram 2, eu fiz 3. Eram $2.000 era a meta. E em janeiro eu tinha feito $5.000, que era bem mais do que os R$10.000 do que eu vislumbrava um dia. Na época o dólar estava perto de R$3. Então, assim, tinha batido as minhas metas financeiras e eu já estava ganhando um dinheiro bom. Falando em termos de grana mesmo, que as pessoas gostam de ouvir as cifras, né? Então, era isso.
Mas eu tomei tombos grandes também. Teve algum momento que você pensou em desistir do mercado financeiro? Várias vezes. Várias Até hoje vezes. em dia. Até hoje em dia eu falo, caramba, eu tô aqui na frente da tela, esse mercado hoje me deu esse rodo. E a diferença é que hoje eu tenho outras fontes de investimentos. E aí, às vezes, você olha e se fala, caramba, aquela grana que eu coloquei ali nessa startup está indo bem melhor do que o dinheiro que eu estou tirando do mercado. Será que eu não devia gastar minha vida caçando startup por aí? Tipo, me questiono. Mas, assim, ao mesmo tempo é um pensamento só impulsivo e aí eu volto com os pés no chão e eu falo, cara, é isso que eu sei fazer e é isso que eu sei fazer muito bem há muito tempo e eu, por experiência de vida, eu já aprendi claramente que a grama do vizinho só parece mais verde, mas não é. Não é, né? Então, se um dia eu decidir fazer qualquer outra coisa, eu sei que esse outro caminho vai me apresentar outras dificuldades, eu vou ter uma outra curva de aprendizado, os resultados não vão vir de forma alavancada. Nunca é tão fácil quanto parece de fora. Então, eu falo, não, vou continuar na minha área. É a minha zona de conforto, mas assim... Mas a gente está sempre saindo dela, sim, né? É sim. uma zona de conforto entre aspas, sim, né? Sim. Uma coisa que eu aprendi assim, você não está o tempo todo no all-in, apostando tudo que você tem. Não, você vai juntando obrigatoriamente uma parte, porque eu já vi muito trader com muita grana quebrar. Assim, quando as pessoas falam que a pessoa é grande demais para quebrar, mentira, porque eu já vi trader quebrar com 1 milhão de patrimônio, com 5, com 10, com 40 milhões. Mas assim, no day trade mesmo? No day trade. Gente. Então dá para quebrar. Dá para quebrar em um dia. Em milhões, sem grandes sacrifícios. E aí que a gente percebe o quanto que é importante essa questão de múltiplas fontes de renda, de diversificação do patrimônio, de você realmente gerir o seu dinheiro, não apenas você querer multiplicá-lo, né? E uma questão interessante, sim. Algumas pessoas demoram um tempo mais para quebrar, vão fazendo uma série de investimentos errados, mas as pessoas que quebram num curto espaço de tempo é unânime. Todas elas quebram por uma questão, a componente ela é emocional, não é técnica. A pessoa ela foi aumentando mão para tentar recuperar o prejuízo mais rápido, a pessoa se descontrolou e operou no mercado onde ela não deveria. É sempre um descontrole, é sempre uma impulsividade, é sempre uma questão emocional, sempre, unanimidade. E esse emocional a gente vai falar mais dele daqui a pouquinho. Mas Caio, conta pra gente, e aí quando você saiu da mesa, você veio para o mercado de trabalho, digamos assim, mas dentro do mercado financeiro, você passou por corretoras, você teve aí várias vivências no mercado, sim. E aí depois disso você decidiu fazer um projeto diferente, né? Você decidiu aí começar o Portal do Trader. Sim, explica para o pessoal, para quem está nos assistindo, o que é o portal e principalmente o que te motivou a criar isso. Maravilha. Quando eu fui para o mercado de trabalho, eu enveredei pela área estratégica porque era onde foi sempre onde eu me senti mais à vontade. E eu sempre tive um problema, que quem é analista não pode operar aquilo que ele recomenda, por normas da CVM, porque quando você recomenda, você influencia o mercado e você pode influenciar o mercado a seu favor, tirar proveito próprio, então por uma regra de regulamentação eu não podia. Então com isso eu diversifiquei, acabei investindo meu dinheiro em outros mercados, e eu sempre senti essa vontade de putz, não é verídico o que eu faço. Eu recomendo, mas eu não posso fazer o que eu recomendo. Eu não clico no botão. Eu sentia muito essa necessidade. E o mundo corporativo ele é muito diferente. Né? Você tem metas, normas, você tem um ritmo para seguir que não necessariamente você concorda. Então, muitas vezes eu olhava aquela coisa assim, sala de trading, e eu falava, cara, isso não é uma sala de trading. Isso é meio que um negócio de mentira para fazer de conta, é uma fantasia, porque eu sabia o que ia sentar numa sala de trading, você olhar para o lado e operar. Então, aquilo me incomodava. E mas assim, no meio disso tudo, eu sabia que se eu um dia quisesse voltar a ser trader, o que me salvou a pele várias vezes foi um networking. Então, eu pensava, eu preciso criar um ambiente que ele atraia traders, ele não atraia
investidores ingênuos dos quais eu possa me aproveitar e fazer eles gerarem muita corretagem, que era basicamente um modelo que existia em muitas corretoras. E eu falava, não, eu preciso criar um ambiente onde eu vou atrair traders de verdade. E aí eu comecei a esboçar um pouco a ideia do portal do trader. E isso foi mais ou menos em 2013 para 2014, mas ainda aí eu era eu era gerente já de uma área de análise e nisso eu passei por várias instituições, coordenei várias equipes. E aí eu estava pensando como é que eu traçaria esse meu plano B. Né? Veio uma boa oportunidade numa virada de chave da empresa e eu vi uma oportunidade de ser desligado, recebendo fundo de garantia, toda a grana que me ajudaria a bancar. Alavancar seu outro projeto. Assim. Que na verdade era um empreendedorismo. E assim nasceu o portal do trader. Era basicamente uma transmissão ao vivo, gratuita, onde eu operava e mostrava para as pessoas o que eu fazia. Não tardou muito para que a regulamentação chegasse até mim, então eu tive que mudar um pouco esse propósito inicial, não podia ser algo dessa forma. Num dado momento eu tive que voltar a ser analista, para que eu pudesse dar recomendações para as pessoas, emitir opinião e assinar relatório. Mas conforme o projeto foi evoluindo e as pessoas entenderam que eu não estava ali para dar o peixe e sim ensinar as pessoas a pescar, eu pude aos poucos retornar ao modelo original, que era de fato replicar uma sala de traders igual que você vê hoje aqui. Tá todo mundo operando uma conta pessoal conta real e apanhando e batendo no mercado de verdade. E compartilhando, todas as experiências e os conhecimentos. Né? E sem necessariamente falar, cara, olha o tamanho da minha boleta, olha aqui a DARF que eu pago. Não, a gente comenta muita coisa do ponto de vista técnico, tomada de decisão, mas a intenção principal é mostrar a realidade. A realidade. E a realidade é que, assim, eu já operei em diversas mesas de traders. Ninguém fica na mesa ali esperando vir um call de algum lugar para ele seguir uma orientação. Todo mundo é autônomo, todo mundo toma suas próprias decisões. Nenhum trader fica de olho na tela do outro para ver o que o outro vai recomendar. É você como mercado. É muito disso que a gente procura levar para a pessoa na ponta final. Tipo, é a realidade. E mostrar que, cara, é um processo. Eu não me tornei trader da noite para o dia. Eu apanhei pra caramba, eu pensei em desistir. E eu sei que quando a pessoa ela sente na pele, eu senti isso também. Eu passei por isso. Porque às vezes você pensa, você acha que você é a única pessoa do mundo que está sofrendo pra caramba, e aí vem aquela sensação de que é injusto, e sendo injusto, você começa a se vitimizar, e isso acaba virando uma bola de neve gigantesca. E quando eu falo isso, eu falo porque eu já passei por isso. Qual que é o start para sair dessa bola de neve? Assim? É que eu falo, quando eu olho em retrospecto, eu acredito que foi muito a questão da minha disciplina. O fato de que eu sempre sempre tracei um plano e segui um plano. Às vezes nem sempre o plano era bom, mas eu aprendi a seguir um plano. E hoje eu consigo enxergar de forma mais clara que existem técnicas de quando você entra nessa espiral, você está sob um efeito emocional muito forte, ele não é racional. Então hoje existem formas de você quebrar essa ferramentas, recursos, inércia e sair meio que de você e olhar você do lado de fora e falar, opa, peraí, eu estou sob um efeito de estresse muito grande e existe uma racionalidade que eu tenho que obedecer. Então, hoje eu tenho essas técnicas. Quando eu estava no meio daquilo tudo e não existia ninguém, não estava ninguém falando de trading, eu diria que eu me agarrei a única coisa que eu tinha de muito forte, que era a parte da disciplina. E que à medida que eu fui compreendendo, eu até pude afrouxar um pouco mais, porque a disciplina ela te enrijece, ela te engessa, que até determinado ponto é bom, mas ela às vezes te limita. Eu sempre comento, disciplina não é abrir o mercado, eu sou disciplinado, fechou o mercado, já era. Quase que um estilo de vida, porque você é disciplinado na tua alimentação, no teu sono,
mercado, nas atividades físicas, na forma como você conduz o seu relacionamento entre amigos, família, colegas e por aí vai. Então, assim... inclusive, tem uma frase sua que você fala em uma das aulas do TNT que eu nunca me esqueci, que você diz assim, poxa, se você não tem a disciplina para cuidar da sua alimentação, como é que você quer ter a disciplina de seguir o plano no mercado? Isso, assim, na época que eu estava fazendo TNT, isso me chamou muita atenção e eu levo isso até hoje para as outras pessoas também. É um pouco injusta, porque, assim, depois eu fui atrás de me especializar em tudo isso, de verdade. Eu sou muito virtuoso em tudo que eu faço. E aí eu acabei me dando conta que a alimentação é um negócio muito difícil de controlar. E às vezes eu falo de forma meio banal mesmo. Mas é pra dar aquele choquezinho pra pessoa se ligar que, olha só, se eu não tô cuidando de nada de disciplina na minha vida, como que eu vou querer expressar isso de forma natural no mercado, que é quando eu tô mais sob pressão. Exatamente. Né? Porque assim, de fato, se você consegue cortar a sua cerveja que você gosta tanto por uma semana, um mês, o tempo que você se propõe. Você consegue cortar o doce e você consegue, na hora de se deparar com uma pressão no mercado, você consegue respeitar isso, a sua disciplina. Porque o que é a indisciplina? Nada mais é do que você ceder a sua área de conforto, a sua zona de conforto. Então, quando você come um doce, sendo que você não deveria, quando você toma cerveja, quando você estica o teu sono, meia hora a mais. Você só está dando espaço para a tua zona de conforto. E quando você se depara com uma operação que você precisa estopar e você não estopa, é a sua zona de conforto. É o seu cérebro dizendo assim, essa operação ainda pode voltar e pode se tornar vencedora. Se você estopar agora, você acaba com essa possibilidade. Putz, é uma situação desconfortável. Então a disciplina nada mais é do que você conseguir vencer a sua zona de conforto de forma constante. Isso é um exercício, é como uma musculação, é uma prática. Você pode, inclusive, ser sedentário e à medida que você começa a praticar, você vai ganhando esse condicionamento. E aí, esse esforço vai ficando cada vez menor. Não é que o esforço em si ele é menor, mas ele te desgasta cada vez menos. E chega uma hora ele é natural. Você ser disciplinado é absolutamente natural. Se ilude quem acha que depois de muitos anos a gente não tropeça. Eu tropeço até hoje, eu faço Você voltou, agora você voltou a operar realmente o seu capital de novo, né? 100%. Como que foi esse retorno, hein? Você voltou já operando com a mão maior ou você fez aquela questão de vamos começar pequeno, vamos fazer um plano de trade aqui com vários níveis, transição? Eu fui e voltei algumas vezes, né? Foi engraçado. Quando eu comecei o Portal do Trader, e eu vou falar de hoje, né? Quando eu voltei no Portal do Trader, eu escolhi alguns alunos que estavam em processo de formação. Eu falei, cara, vocês vão operar comigo agora. Os caras, sério? Vocês vão operar comigo do meu lado e eu vou te ensinar como operar de verdade. Aí eu cheguei no primeiro dia, aí eu abri a boleta lá e o cara viu operando e falou, e aí, Sasaki, quando é que você vai aumentar a mão? Eu falei, não sei, mas hoje eu vou operar com esse lote mínimo. E era um lote mínimo, eram 100 ações. E aí eu fechei o dia positivo. Aí no dia seguinte eu operei com 200 ações. Aí, ele já foi meio que sacando ali que eu tava fazendo um processo de aumento gradativo. Aí, pra deixar a coisa um pouco mais clara, não sou um Sr. Miyagi que vai deixar o cara pintando a cerca ali igual um idiota. Eu falei, é o seguinte, o dia que eu fechar positivo eu aumento a mão, se eu não fechar, ou eu reduzo a mão ou eu mantenho a mesma mão. E obviamente, eu sabia o que eu estava fazendo, então não tardou para que eu chegasse a operar com o que eu operava naturalmente ações, que era uma mão de 20 mil ações, 10 mil, circulando ali, partindo de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil quando tinha uma liquidez boa, que era mais ou menos o meu limite no mercado de ações. E foi legal, porque o cara viu que ao longo de 10 dias, e sem exagero, foram 10 dias, porque eu comecei com 100, então no primeiro dia foi 100, depois 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Em menos de 10 dias eu estava operando com 20 mil ações, que era um tamanho já. 20 mil ações, cada um centavo, são R$200 para frente e para trás. Então já é um tamanho de posição que pode fazer você ganhar uma boa grana ou perder uma boa grana. É importante sempre ressaltar os prós e os contras. Sim. E aí eles se deram conta que era um processo gradativo
E mais do que isso, naquele momento eu alertei. Eu fiz esse processo porque eu já sei o que eu tenho que fazer no mercado, eu já tenho técnica, já conheço o que eu executo. Você vai ter um passo antes disso. Você vai ter um passo de desenvolvimento. Então o seu plano de ação ele não visa gerir ganhos e perdas. Porque você não tem ganhos e perdas. Você nem tem conhecimento para gerar ganhos e perdas. Isso, né? Falei, essa técnica que eu usei para mim foi para trabalhar uma gestão financeira de ganhos e perdas. Porque eu já tenho os outros 2 requisitos que as pessoas se esquecem. Eu tenho tempo para me dedicar ao mercado e eu tenho conhecimento. Você ainda precisa, você tem tempo, ótimo, use esse tempo para desenvolver conhecimento. Porque aí sim você vai ter condições de gerir dinheiro. Se você não tem os outros 2 requisitos, principalmente o conhecimento, você não consegue gerir ganho. Que ganho? Você não vai ter ganhos. E aí, no meio disso tudo, eu tive que voltar a ser analista. Então, eu reduzi o ritmo de novo, voltei para investimentos mais conservadores e investimentos que não fossem no mercado em que eu atuava. E depois eu tive que voltar novamente, que foi, sei lá, de uns 6 meses para cá. E eu fiz exatamente a mesma coisa. Na hora de sentar, na verdade, aí tinha uma revolução que não existia naquela época. Simuladores de boa qualidade. Quando eu comecei, em 2005, 2006, existiam simuladores de boa qualidade no mercado norte-americano. No Brasil, isso foi acontecer em 2015, 2016. Então, quando eu fundei o Portal do Trader em 2014, não tinha. Então, eu voltei para o mercado real. Então, a diferença é que agora, quando eu retornei operando num simulador pelo período de umas 2 semanas, mais ou menos. E eu tinha metas para atingir, porque eu falava assim, bom, eu só consigo gerar dinheiro se eu conseguir fazer as minhas táticas valerem. Então, eu vou tentar no mercado de simulador. E no simulador eu fiz esse processo. Fui aumentando o lote e cheguei num lote grande e tomei porrada grande, mas eu encarava tudo como se fosse real. Você conseguia realmente simular, digamos assim. Porque nesse ponto eu já não sentia o impacto que o mercado dá quando tem uma perda financeira. Porque eu entendo mais a questão do ajuste das técnicas. Hoje, felizmente, eu não tenho mais aquela necessidade de que, todo o meu capital vem do day trade. Então, de certa forma, isso conforta muito mais. Você errei um dia de prejuízo, mas é só um dia de prejuízo. Dá uma certa tranquilidade. Eu escutei um dos maiores traders que eu já ouvi, Roberto Lombardi. Ele disse uma vez, ele falou, parece ser uma ironia, mas só ganha dinheiro nesse mercado quem não precisa. Também já ouvi isso. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e hoje eu posso dizer que isso ajuda. Ajuda, né? Ajuda. Principalmente no processo de transição, né? Você ter uma certa segurançazinha financeira ali, você ter outras fontes de renda também, ajuda bastante, mas eu já percebi que dependendo do perfil comportamental, a pessoa ter uma pressão a mais faz ela se movimentar melhor. Mexer. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que eu tendo a me estacionar numa zona de conforto. Talvez por isso eu tenha uma dinâmica que me mantenha constantemente fora da zona de conforto. Porque eu sei que no meu ímpeto, eu, inclusive já fiz diversos trabalhos de mapeamento comportamental, testes dos mais diversos. E no passado, hoje bem menos, o meu perfil sempre apontava como uma pessoa que suportava passar por situações difíceis por mais tempo, mas que em compensação se estabilizava numa zona de conforto. Então, por conta disso, eu sempre me confrontei para me manter fora dessa zona. Qual que você acredita que pesa mais para a performance do trader? A técnica ou o psicológico? Acredito que para a maioria das pessoas seja o psicológico. Apesar disso, a maioria das pessoas busca a técnica. Se você fosse botar aí num percentual de chute, qual que seria o peso de cada um? Aí é que tá. O emocional tem técnica para lidar com isso. Então, hoje eu diria que é muita técnica. Incluindo nesse pacote imenso, muita técnica para lidar com o seu emocional. Agora, se eu tivesse que dosar em termos de relevância dos temas, vamos dizer assim, a técnica, gestão de risco, eu daria pelo menos 50% para o emocional e os outros 50% você divide entre a parte gerencial de gestão de risco e a parte de estratégica, que é de tomada de decisão.
Para você, ao longo aí da sua carreira, o que foi mais difícil? Desenvolver as técnicas ou desenvolver essa questão mental? Foi mais difícil desenvolver técnica porque a minha parte mental ela sempre se apoiou na coluna forte que eu tenho, que é a disciplina. Então, para mim sempre foi difícil esboçar uma metodologia de gestão de risco que me mantivesse na linha, que não me fizesse entregar todo o dinheiro que eu conquistei num dia. Que não me fizesse aumentar o tamanho do meu stop simplesmente por achar que eu poderia recuperar naquela mesma sessão. Então, foram criar regras para que eu seguisse. A partir disso... No momento que você tem as regras, você tem a disciplina para seguir. Exatamente. Então, era a minha dificuldade, que eu reconheço que não é o caminho de todo mundo. As pessoas são diferentes. É importante a pessoa se conhecer, ter essa questão do autoconhecimento, para ela entender qual que é a necessidade dela. Com certeza. E eu, por muito tempo, eu cometi o erro de achar que a sacada estava na técnica. Então, eu achava que os caras estavam me escondendo o jogo. Porque eu falava, não, os caras estão escondendo ouro. Os caras estão me testando para ver até onde vai a minha resiliência. Não pode, tem que ter alguma coisa que eu não sei aqui ainda. Os caras me ensinarem qual que é a técnica. Eu não estou enxergando alguma coisa que eu deveria enxergar e eu sempre ficava com isso. E aí era engraçado, porque assim, eu comecei sem saber nada e ninguém me ensinou nada. E o cara só abriu as janelas e me falou, isso aqui chama Level 2, isso aqui chama Times and Sales, que aqui a gente chama de book de ofertas e Times and Trade. Você vai ver as negociações. E aí você começa a levantar hipóteses. Peraí, se eu comprar aqui junto com esse cara que está comprando, aí dá certo ou não dá, e você acumula uma informaçãozinha. Aí se eu fizer isso e aquilo... Então, no fim das contas, eu desenvolvi um método de sobrevivência, vamos dizer assim. E aí, que depois eu descobri que chamava tape reading, mas aí depois de um tempo você fala assim, cara, isso aqui não tá funcionando muito bem. Putz, eu vou ter que descobrir a técnica, ainda tava com a cabeça da técnica. Aí eu fui aprender um negócio chamado análise gráfica, análise técnica. Aí você ouviu falar do negócio chamado banda de Bollinger e... Médias enfim, móveis. Médias móveis. E dali eu ouvi falar de um mercado de opções, e aí eu fui conhecer. E quando eu me dei conta... Eu tinha o que eu chamo hoje de repertório técnico. E eu sabia lidar com diversos tipos de mercado, porque nessa busca pela técnica perfeita, eu trilhei um caminho imenso, experimentando múltiplas coisas que acabaram me agregando e que não que eu uso tudo simultaneamente no meu dia a dia, mas assim, existem momentos do mercado que está mais favorável usar determinadas táticas, operar determinado mercado. E tem época que não vale a pena nem abrir a boleta para operar aquilo e vamos seguir em outro rumo, que o mercado sempre tem alguma coisa funcionando. Mas assim, pensando em quem está começando, essa questão de focar em diversas técnicas, em diversas estratégias, você acha que é uma boa pessoa que está começando no day trade agora, no mercado agora, ela já pensar nesse repertório, ou é melhor ela ir primeiro numa técnica específica, num ativo, tentar entender aquilo ali para daí aumentar o repertório? Como que você vê isso hoje? Hoje eu tenho a minha realidade e eu sei quem está começando. Você não vai ensinar uma pessoa que não sabe nem andar de bicicleta, sobe nessa motoca aqui, entra no globo da morte ali que você vai fazer, não. Então, muita informação é importante, mas excesso de informação atrapalha. Então, você precisa começar com uma metodologia, com um ritmo de aprendizado. E a gente aprende uma coisa de cada vez. Né? Então, assim, o que eu falo muito para as pessoas, escolhe uma técnica que seja a sua favorita ali, que você se identifique mais. Talvez lá no futuro não seja, você vai mudar, mas por algum lugar você vai ter que começar, nem que seja para se frustrar com isso, e se dedica. Seja um virtuoso naquele assunto. Sabe aquele cara chato que sabe tudo de Game of Thrones, ou de tudo do Senhor dos Anéis, ou tudo da banda Iron Maiden? Seja esse cara no mercado, dedicado ao que você quer começar naquele momento. E tenha em mente o seguinte, você não estuda teoria pra caramba pra se tornar bom em teoria pra depois você ir pra prática. Você vai estudar um pouquinho de teoria e você vai aplicar na prática. Um pouquinho de teoria, um pouquinho da prática. Um pouquinho de... Tem que levar os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo. Não é uma coisa que você aprende tudo primeiro aqui, depois você... Não. São múltiplas linhas de conhecimento que você desenvolve paralelamente. Mas é importante. Na hora que você está ali para estudar análise técnica, você está para estudar análise técnica.
Você não pode desviar muito do teu caminho e falar, não, que agora eu já vou mesclar... É igual um macaquinho que fica pulando de galho em galho. Eu já vou misturar também, análise né? técnica com tape reading. Mas, pô, você não domina nem análise técnica e nem tape reading. Como é que você quer misturar as duas coisas? Ah, mas eu vi um trader que faz. Beleza, esse cara, ele... O que ele estudou? O que ele fez até agora para chegar aqui? As pessoas, elas olham a tela de um trader profissional e querem replicar ela. Só que eles esquecem que é um processo. Eu digo muito que a pessoa está tentando construir o prédio a partir do topo, não a partir do alicerce. Então, assim, volta, limpa a sua tela, usa o básico e a partir do básico você começa a incrementar à medida que você sente algumas necessidades e você entende como aquele adendo, ele complementa a sua necessidade. E aí você vai fazendo experimentações, né? Exato. Eu acho que é muito... O mercado, ele é muito de experimentações, de você testar o que funciona para você, o que você realmente pode aplicar. O mercado, ele é dinâmico e ele é complexo. E essa dinâmica e complexidade é fantástica, porque ela permite que você seja exatamente da forma como você é. Ele vai te permitir ser um bom trader sendo muito paciente, ou sendo muito ansioso, ou sendo uma pessoa extremamente matemática, ou sendo uma pessoa mais voltada para a parte de mais qualitativa. E mais do que te permitir, o mercado ele vai te premiar se você se permitir seguir na linha que você, do jeito que você realmente é. Então, assim, nenhum trader é igual ao outro. Todo trader tem o seu próprio DNA operacional, assim como ele tem o seu próprio DNA biológico, ele tem o seu DNA operacional. E o que dita muito a forma como um trader opera no mercado são as suas características pessoais. Não é o que vem de fora, o tape reading, análise gráfica, a gestão de risco, o day trade no dólar ou índice. São características pessoais. Tolerância a risco, tolerância à perda, patrimônio, situação patrimonial, tempo que você pode se dedicar, a forma como você é disciplinado, enfim, características todas pessoais. Isso, assim, é 99% do teu sucesso. E Sasaki, que conselho você daria para quem já está aí no mercado há muitos anos, já levou aí muitas porradas, pancadas, mas que não consegue se desenvolver? Ele ainda não atingiu nem perto os resultados que ele gostaria, ele não tá longe da tal da consistência. O que você diria para essa pessoa? Bom, é difícil você falar para uma pessoa que está sentindo dor e falar, para de sentir dor, né? Então, tentando ser racional como eu sempre fui, procura dar um passo para trás, observar o seu cenário, observar friamente o que você tem de resultados e estuda se você realmente tentou, porque as pessoas às vezes, eu sempre digo assim, o fato de você perder muito dinheiro não quer dizer que você tentou. De perder dinheiro não é mérito para ninguém. É uma coisa relativamente fácil, na verdade. Então, assim, primeiro analisa se você realmente tentou. O que você tentou? Porque a pessoa, não, eu estou há 1 ano fazendo isso. Cara, mas às vezes você está 1 ano fazendo o quê? Você buscou conhecimento, você estudou, que livros você leu, que profissionais você consultou, você seguiu sua metodologia. Se agora a pessoa, ela, de fato, ela fala, putz, eu tinha um trading plan, eu acessei muitos profissionais, eu fiz cursos, eu dediquei tempo. Se realmente a pessoa seguiu isso, aí é o caso de você mudar e seguir outra direção, e não tem nada de errado nisso. O day trade, ele é muito bacana, mas ele não é para todo mundo. Não é a única opção, né? E não é a única opção de você atuar no mercado. Exatamente. Então, algumas pessoas, elas se adaptam melhor, outras não se adaptam. E sabe o daquele que consegue identificar as suas fraquezas e as suas forças e escolhe o caminho atrelado a essas características. Então, assim, eu, por exemplo, eu não consigo me sentir muito à vontade em operações de day trade, porém de prazo maior. E eu até hoje eu tento, até eu brinco que o meu scalping serve para bancar os meus prejuízos de day trades mais longos. Porque o day trade mais longo, a compensação, quando ele corre, ele te dá muito mais dinheiro. Claro. Mas eu não consigo, eu tento ali, não é onde eu brilho. Não é pro seu perfil, não é da eu forma como você se desenvolveu. Exatamente. E um alerta, essa é uma dica de ouro. As pessoas que são ansiosas, elas acham que o scalping trade é a saída porque elas ficam menos tempo posicionadas. E, na verdade, isso muitas vezes vai ser a perdição dela. Porque por ela ser ansiosa, ela vai operar de forma compulsiva.
vai querer entrar toda hora ali, não vai esperar o momento certo de entrar na operação. E isso vai fazer ela perder dinheiro pra caramba. Então, é importante, mais uma vez, a pessoa ela tem que olhar para ela e entender, é um trabalho de autoconhecimento muito minucioso, e entender quais são as forças e as fraquezas dela, e a partir disso, trilhar um caminho. E não existe uma fórmula mágica. E é legal, porque uma vez que você tem essa mentalidade de um processo de evolução, e você enxerga a evolução, você percebe a probabilidade de sucesso. É muito diferente, às vezes você olha para uma pessoa, eu já vi esse teste sendo aplicado, você fala assim, você prefere um salário fixo de 10 mil ou prefere um negócio que te remunera nada hoje, mas tem um potencial. Muitas pessoas vão preferir um salário fixo de 10 mil, né? Porque elas não enxergam que existe um processo e que esse processo pode dar errado. Mas elas entendem o risco que está por trás, mas elas entendem a recompensa também. Quando você entende que atrelado ao risco existe uma recompensa, você começa a enxergar os dois lados das coisas. Então, as pessoas que são avessas ao risco, elas indiretamente são avessas a recompensas. Então, assim, viver uma vida, vamos dizer assim, estável, ao meu ver, ela não é necessariamente a melhor coisa, porque o estável quer dizer que você não vai cair, mas quer dizer que você não vai subir. Não vai subir. Então, e a vida só se vive uma vez. Então, acho que é relativamente um desperdício buscar a sensação de estável. A vida em si não é estável, ela tem um fim. Então, eu penso dessa forma, assim, vale a pena correr para o risco. Em alguns momentos a gente toma mais, em outros momentos a gente toma menos. As pessoas se espantam quando eu digo que eu quase não tenho dinheiro em renda fixa. Por quê? Porque eu digo que até os meus 40 anos de idade... Eu aceito correr os riscos. Eu aceito correr mais riscos. Né? E a partir disso, se muita coisa der errada, eu começo a me tornar um pouco mais conservador. Mas o que minha vida me ensinou até hoje é que quanto mais riscos eu tomo, mais recompensas eu consigo. Né? Então, isso não quer dizer que eu não tome tombos, eu tomo. Mas você aprende a dosar. Então, é um caminho que vale a pena e é uma curva de aprendizado. Você literalmente isso, você aprende a tomar tombo. E o tombo ele te ensina. E a levantar e assim adiante. Exatamente. Sasaki, agora a gente tem a nossa sériezinha de perguntas, que eu te falei do Responda Rápido. Não pode nem pensar, tem que simplesmente responder o que vier na telha, tá bom? Então vamos lá, Sasaki, segue o fluxo. Swing trade pra mim é uma boa alternativa de investimento. Day trade significa? Perfil. Dólar ou índice? Dólar. O plano de trade? Imprescindível. Se eu tomo um stop? Eu continuo. Quando eu bato a meta? Eu continuo. Disciplina pra mim é? Tudo. Consistência pra mim é? Questão de tempo. Livro preferido? Outliers. Meu hobby? Idealizar e gerir modelos de negócio. E o trading pra mim é um modelo de negócio. Ótimo hobby. Então eu tô o tempo inteiro pensando em negócio. Um ídolo? Jeff Bezos. Viagem inesquecível? É clichê, mas é Nova York. Final de semana perfeito é? Com a família. Uma qualidade? Disciplina. Um defeito? Muita disciplina. Um desafio? Ser um gestor, não um trader. O que melhor me define? Talvez seja disciplina. E o legado? E o legado? O legado que é o que você quer deixar? Você falou tudo, eu quero deixar um legado, algo que ecoe muito além da minha própria existência, algo que as pessoas possam fazer e utilizar e isso assim, muito depois de eu já ter partido, né? Independentemente de estar ligado ao meu nome ou não, eu nem faço questão de ter um nome lembrado, mas eu faço questão de ter participado ou desenvolvido algo que futuramente faça a diferença na vida das pessoas. Gente, agora vocês entendem por que eu sou super fã desse cara, dessa mentalidade ímpar. Caio, agradeço imensamente você por ter me recebido aqui, por ter cedido a entrevista, tá? Por ter me recebido nesse espaço super legal que vocês criaram do Portal do Trader. Vou deixar o link aqui para quem não conhece ainda o Portal do Trader conhecer, porque tem muito conteúdo didático lá. Vocês que não querem pagar R$1 por curso, vão lá conhecer os conteúdos do portal. Diariamente tem transmissão ao vivo também para
para vocês acompanharem. Vou deixar também o Instagram do Caio aqui para você seguir ele. Vocês vão aprender bastante com ele também por lá. E agora, Caio, sua palavra final. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade desse papo. Nem sempre a gente tem o tempo de falar de outras coisas que são, às vezes, mais importantes do que estar ali olhando para o dólar e falando do ponto de gatilho, do índice futuro, enfim. Então, eu agradeço de verdade assim, a oportunidade de poder falar dessas coisas. E eu espero que as pessoas captem um pouco dessa mensagem e consigam replicar na vida delas. Não se trata de trading, né? Se trata de algo muito mais amplo que pode ser aplicado no seu próprio trabalho para que você seja um profissional melhor e ganhe mais dinheiro desse jeito, né? Não necessariamente o trading é a vida para todo mundo, não é. Dá para ser feliz em diversas outras coisas. O que importa é a gente buscar realmente ser feliz, né? Exatamente. Seja no trading, seja na vida, mas o que importa é a gente realmente fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita. Exatamente. Não se deixe influenciar por essas apologias. Necessariamente o trading não é o melhor dos mundos, depende muito do perfil e se você está feliz fazendo aquilo. Pessoal, agradeço imensamente vocês que assistiram a gente até o final. Se você ainda não deu like no vídeo, já sabe, dá o like pra gente saber que você gostou. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para ficar sabendo das próximas entrevistas. E já sabe, eu te vejo no próximo vídeo. Eu posso falar o que eu quiser? Pode falar o que eu quiser. O que você quiser. Vou botar isso no final. Eu vou botar isso no final. Tá gravando já, só pra avisar. Tá gravando.